Salmo 142. Amém? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. No nome de Jesus, eu me adequo a ela, exponho o meu coração a ela e peço que o Senhor trabalhe dentro da minha alma, nos meus gritos, nos meus soluços, nas minhas tribulações, nas minhas tristezas e muitas vezes na solidão da minha alma. No nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês olhassem para Davi. Mas eu queria que vocês tivessem um olho clínico agora para Davi como rei, para nós entendermos melhor esse texto. Como rei. O que é que Davi tem como rei? Ele tem súditos aos seus pés. Ele mora num grande palácio. Davi, como rei, veste o quê? Vestes reais. A melhor roupa é do rei. O melhor lugar para se morar é de quem? É do rei. O que ele pedir, lhe será dado. Ele é rei. Ele está sobre todos e sobre todos. Ele tem a sua harpa, e ele pode tocar a sua harpa e louvar a Deus pelos grandes feitos de Deus e pela sua posição em Deus, a hora que ele quiser. Tudo está à sua disposição. As carruagens de Davi são as melhores do reino, cheias de pompa. Quando Davi sai à rua, ele é louvado, ele é exaltado. E nós sabemos que ele foi o maior de todos os reis de Israel. Se não fosse um servo de Deus, nós diríamos que entre os viventes naturais, além de Jó, não houve quem teve um status maior do que Davi.
riqueza, poder. Esta é mais uma qualidade do rei: poder. Poder de manipular situações, poder de decidir situações, e tantas outras coisas mais que pertencem apenas a quem é rei de fato. Então esse é o pano de fundo. O rei Davi. Gostaria de dizer para vocês, haveria alguma coisa em Davi como rei que pudesse levá-lo a um estado de miserabilidade, de depressão, de angústia profunda, de tristeza sem fim? Naturalmente, olhando para ele, nada. Absolutamente nada. O que ele tem em seu poder, entre as coisas que estão na terra, são coisas que possibilitariam jamais Davi ter tristeza, ou melancolia, ou um fardo pesado sobre si, ou reclamar de injustiças, ou reclamar de um Deus que não responde à oração. Ele tem do bom e do melhor para ser feliz, extremamente feliz. Está aqui o cara, com todo respeito a Davi, vou pôr um entre parênteses, entre aspas, nesse cara, porque é uma expressão meia chula e eu peço perdão por usá-la. Está aqui uma pessoa que não precisa, pelas coisas que estão diante de si, de psicanálise, de terapia. Ele não precisa de um psicólogo para acompanhá-lo. Deus lhe deu tudo o que ele precisava para viver a sua vida terrena. Então, por que Davi faz esta oração aqui? Por que Davi está tão inconsolável? Por que Davi está tão cheio de depressão? Por que Davi não encontra paz no coração? E por que nesse exato momento ele só consegue ver inimigos que querem matá-lo? Vamos entender alguns aspectos nessa vida de Davi. Apesar de materialmente ser muito bem sucedido, a sua casa não gozava de plena paz. A casa de Davi andava, em tantos momentos na sua vida, meio que conturbada, com vários acontecimentos, que dinheiro, que status, que posição real não podem resolver. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Existem coisas que nem uma posição real pode resolver na vida de um rei, quanto mais na nossa. Para que vocês tenham uma ideia de que o ambiente familiar de Davi não era muito assim, cheio de paz. Ele tinha um filho chamado Absalão, que o odiava. Você imagina o que é um filho que odeia o seu pai?
Logicamente que nós devemos atentar o que levou Absalão a odiar Davi. Não é essa a questão da mensagem. Mas ele tinha um filho que o odiava. Então, dentro de uma casa, onde não há entendimento, e existem mágoas, ressentimentos e ódios, nem toda posição social, nem todo dinheiro, nem todo status pode resolver. Nós estamos diante de um mundo hoje que uma grande porcentagem de suicídios acontece na realeza. Com homens que têm tudo, que têm homens que têm muito dinheiro, mas que não têm paz no coração. Então Davi vivia com esses horrores constantemente dentro da sua casa. Você já parou para pensar que em momentos dentro da tua casa se perde a paz? Você já parou para pensar que em momentos você está muito magoado com seu pai, ou muito magoada com a sua mãe, ou a sua mãe está ultrapassando os limites da sua autoridade e o seu pai também? O que as pessoas fazem hoje em dia? Elas correm para o Face, faz um biquinho e resolve todo o problema. E você olha para essa situação dentro da tua casa e você fala: quem poderá me ajudar? E não obstante a isso, dentro da própria igreja cristã, com muitos aconselhadores, a palavra é: procura um psicólogo. O psicólogo vai te ajudar. Ele entende das coisas da alma. Ele entende das coisas da mente. Ele vai colocar você numa posição de autoestima, de valorização pessoal. Como que se ele pudesse fazer isso sem resolver o problema da paz e das conturbações que existem dentro de uma casa ou dentro de um coração de uma pessoa. Procure entre os seres viventes quem é que pode perscrutar complexidade de coração. Procure entre os seres viventes alguém que tenha um remédio que solucione, de fato, as tristezas da alma, os desacertos do coração. Será que nós iremos achar esta pessoa? Eu estive conversando com um psicólogo, pastor psicólogo em Lins. Ele deu uma palavra para os pastores lá e eu fiquei assim muito motivado a ouvi-lo de novo. E ele falou coisas assim muito preciosas, usando a psicologia, inteirando a psicologia com a palavra, tentando dar forma a uma psicologia correta em relação à palavra de Deus. Mas depois, conversando com ele, nós estávamos almoçando, ele ficou na mesma mesa. Ele disse: pastor, infelizmente o que eu passei para vocês, eu não posso fazer isso no meu consultório. No meu consultório eu tenho que tratar o doente com a psicologia humana. Se eu introduzir alguma coisa da palavra, eu posso ser processado imediatamente. A pessoa levanta, ela vai aos órgãos de direito e me processa, e eu posso perder o meu diploma. Então, todas as vezes que eu vou clinicar, eu digo para o Espírito Santo: o que eu não posso fazer, tu podes. Então haja, Espírito Santo, nessa vida. Porque eu estou de mãos atadas.
Então o remédio que ele dá para as pessoas é o mesmo remédio que todos os outros psicólogos dão. Não existe alguém que possa entender a complexidade do coração dos homens através do conhecimento de outro homem, de um entendedor de mentes. Quem nos criou foi Deus. E só Deus conhece a complexidade da nossa mente e os desacertos da nossa alma, as minúcias de todo o nosso organismo, as células, os órgãos, de como que eles funcionam. Só Deus pode prescrever. Davi está desassossegado com todo o poder e todo o reinado que ele tem diante dele. Davi também, ele teve um problema muito sério quando ele escolheu para si uma mulher que não poderia lhe pertencer. E ele usou isso do quê? Do poder que ele tinha, da liberdade que ele tinha. Então ele tinha tanto poder, ele estava tanto sobre a situação, que aquilo lhe levou a tomar uma decisão errada na sua vida. E isso faz parte do nosso contexto de vida também. Tomar decisões erradas. Às vezes as decisões que tomamos erradas ou certas são pequenas, de complexidade pequena, mas às vezes são gigantes. Mas quando elas são gigantes, quando erradas nas decisões, elas trazem uma consequência muito ruim. Foi o que aconteceu com Davi. Porque a decisão que ele tomou levou a ele diante do Senhor a ser um promíscuo com vestes reais. Um pecador sentado num trono. Porque ele tomou para si a forma de assassino e de adúltero. E quem é que pode conviver com isso? Que dinheiro no mundo pode resolver um tipo de abatimento desse? Um tipo de tristeza dessa? Porque esse abatimento e essa tristeza é produzida pelo próprio Espírito Santo. Não é produzida em nós mesmos. É isso que me preocupa muito no evangelho vivido do século 21. É o Espírito Santo que promove no nosso coração a culpa do pecado. E o que é que me espanta e me preocupa? Se não há culpa do pecado, o Espírito Santo não está agindo na vida da pessoa. O Espírito Santo já se afastou da pessoa. E em todos os atos que ela faz, ela não vê erro. Ela não vê pecado. Ela não chora. Isso traz um indicativo muito terrível. Olha, se isso não está acontecendo na tua vida, talvez o Espírito Santo já se afastou de você e você nem percebeu. Você nem percebeu. Porque enquanto o Espírito Santo estiver agindo em um crente, sempre haverá choro e pranto. E sempre haverá arrependimento diante do Senhor. Então, reflita na tua vida.
Quanto tempo faz que você não chora aos pés do Senhor por um erro cometido? Qual foi o último pecado que você cometeu, que você se sentiu demasiadamente culpado e não conseguia nem respirar direito, e foi a Cristo e pediu perdão? Qual foi a última vez? Porque independente do que você tem, independente do que você é, independente do que nós somos, uma hora esse pecado nos apanha e nos destrói. E nos leva para o fundo do poço sem misericórdia nenhuma. Então Davi, ele tomou para si o status de assassino real e de adúltero real. O que aconteceu nessa decisão errada de Davi? O profeta foi até ele e falou o que para ele? Este homem é você. Só estou abreviando a história porque você já conhece. Porque ele tinha falado, digno de morte é este homem. Você é digno de morte, irmão? Não, pastor, eu sou tão bonzinho. Eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. Todos nós aqui, salvos ou não, somos dignos de morte. E só estamos vivos porque o sangue de Cristo nos tocou e nos libertou das imundícias da nossa crueldade. Única e absolutamente por isso. Mas vamos prosseguir aqui. Depois que ele confessa a Deus, parece que tudo vai estar resolvido na vida de Davi em relação ao pecado que ele comete. Bom, agora que eu recitei para ti, Senhor, lógico que ele não teve esse pensamento, o Salmo 51 e o Salmo 32, que fazem parte dessa minha confissão. E dentro desta confissão, ele se dirige a quem? Para os braços de quem ele correu, irmão? Podem me responder. Para os braços de Cristo, de Deus. Haveria um homem capaz de resolver esse problema? Faça psicanálise com um preso na penitenciária. Perca seu tempo e vá fazer psicanálise aos domingos à tarde com um preso na penitenciária. Pega para qualquer um desses psicólogos esparramados por todos os cantos. Por que eles não vão nas penitenciárias fazer psicanálise? Por que eles querem atender só os riquinhos? Os que têm dinheirinho? Porque, meu Deus. Eu estou dizendo isso porque eu trabalhei 3 anos dentro da penitenciária de Pirajuí, domingo após domingo. Quem não me conhece pensa que eu sou um pastor de púlpito só. Não conhece a minha história. Eu ia para a penitenciária às 2h da tarde, saía às 4h, e eu ia fazer visita ainda para os irmãos. O primeiro culto que eu fiz dentro da penitenciária, porque você não pode entrar lá para fazer evangelismo. Você tem que depender dos presos, para os presos trazer outros presos. Tinha uma pessoa. O último culto que eu fiz tinha 100.
E desses 100, eu batizei 8 dentro da penitenciária. Numa piscininha de 1.000 litros, com os caras desse tamanho. Vai fazer psicanálise com eles. Quando você recebe um cara dentro da penitenciária, Anderson, todo queimado, o que aconteceu? Jogaram fogo em mim, pastor. E sabe como o nome dele era? José de Arimateia. Eu falei, por que você chama José de Arimateia? Eu falei, porque eu era crente. Minha família era crente. E minha mãe pôs o nome de José de Arimateia. Quando você pega pela frente um cidadão, negão que nem eu, forte, e entra, e conversa com você e fala, daqui uns anos, você vai saber de 3 prédios que explodiram em São Paulo. Ele falou os 3 prédios. E o dia que eles caírem, você pode ter certeza, fui eu. De tanto ódio e rancor no coração. Porque os donos dos prédios foram os seus exatores. Foram os que mandaram ele para a cadeia. Ou quando você começa a pregar, tem 90 pessoas diante de ti, tem 90 pessoas diante de si, e o cara no primeiro banco, você começa a falar e ele diz, e se engurra todo e já vem querendo para cima de você. Tem gente que não acredita nisso, mas eu vi. E eu falei, em nome de Jesus, sai. Ele estribuçou no chão, caiu. Todo mundo falou glória a Deus, e os presos são assim, eles dizem, queima, Senhor, amarra, Senhor, e queima, Senhor, e amarra, Senhor. Eu falei, Jesus, o que vai fazer? Vai queimar, vai amarrar, vai fazer o quê? Aí eu retomei a pregação. Ele olhou para mim e ficou olhando. Sabe o que ele falou, irmão? Te enganei. Eu estou aqui ainda. Vai fazer psicanálise com esse cara. Leva um psicólogo lá para tratar dele. Eu vou fazer psicanálise com a Silvia, eu vou fazer na boa. Vou fazer psicanálise com a Cristina, eu vou fazer na boa. Boa. Como é que se faz psicanálise com demônios? Com pessoas possuídas na mente. Às vezes não são possuídas no corpo, mas é na mente. E para esse tipo de demônio, só oração e jejum. Não tem como se expulsar. Quando Davi tomou para si esse perfil de assassino, de adúltero, ele trouxe para consigo todo o armamento do inferno dentro do seu coração. Ele trouxe para si como que se todas as posses demoníacas estivessem dentro dele, para ele articular tão cruel plano de assassinato. Mas quando ele foi, qual é a palavra que eu vou usar? Quando ele foi, recebeu a revelação do profeta que era ele, o assassino, o adúltero, e ele confessou o que ele esperou naquela hora. Que tudo iria se acabar ali. Mediante a sua confissão. Mas o pecado que ele cometeu foi por terrível demais. E Betsabá perdeu o filho que ele concebeu nela em pecado. Filho esse que ele se prostrou, se vestiu de saco e cinza, não comeu, não bebeu, e continuamente orou,
para que Deus livrasse. E eu fico pensando, Deus, tu és um Deus insensível, que não ouviu a oração do teu servo Davi? Simplesmente, Deus não ouviu, porque aquela criança não fazia parte dos planos de Deus, para nada. Para nada. Uma coisa que às vezes aflige a minha alma é olhar para o público evangélico, apinhado dentro das igrejas, e olhar para cada um deles que estão recebendo a palavra, e ter o discernimento de que durante uma vida toda aquela pessoa não vai valer nada para Deus. Absolutamente nada. Esse tipo de pessoa você conhece pela sua conduta. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, aquele que fala mal de pastor, aquele que fala mal de irmão, aquele que gosta de jogar um contra o outro. Essas pessoas são pessoas escolhidas pelo diabo para se introduzirem na igreja, mas não valem nada para Deus. Pensam até que valem. Se você ver alguém errando, se você ver alguém pecando, aqueles que são de Deus fazem os quê? Você errou, eu estou vendo o seu erro, arrepende-te. Arrependeu? Acabou. Viu de novo? Chama 2 ou 3 testemunhas, você errou, continua no erro. Arrependeu? Acabou. Tem a terceira chance, leva para a igreja. Se arrependeu com a igreja, acabou. Mas quando você vê o irmão pecar, o pastor pecar, o líder pecar, e você comenta com outro irmão, você é um instrumento do diabo. E você não vale nada para Deus. Aquela criança no ventre de Betsabá não tinha propósito nenhum para viver. Deus te chama nesta manhã para criar em você um propósito de vida, estabelecido pelo Espírito Santo, aonde Deus na tua vida seja glorificado de todas as formas e de todas as maneiras. Há milhares e milhares de crentes correndo atrás de homens para curar as feridas das suas almas. Mas eu digo com toda certeza que não encontrarão cura, porque o homem só pode ser curado pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, o Senhor. Há um hino que existe num cantor, não é no cantor cristão, fazendo alusão a este salmo. Eu me lembro de um trecho dele que diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele entrego a minha oração, diante dele a mim. Eu esqueci agora. Entrego a minha aflição ao Senhor. Ferramentas humanas não podem te levantar.
Ferramentas fabricadas por homens não podem entrar onde tem que entrar, dentro do teu coração. Só Jesus tem esse poder. Então, diante dos seus fantasmas, diante das suas queixas, diante das suas tribulações, dentro de uma caverna, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, e com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes porque o meu espírito está abatido. Há armadilhas por todos os lados. À minha direita, olha, Senhor, vê, não há ninguém que me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Nós estaremos sempre rodeados de grandes perigos, sejam eles físicos, materiais ou espirituais. Mas esta palavra aqui, ela é suficiente para te dar a vitória. E só nela você vai encontrar para a sua vida a resposta de Deus para qualquer tipo de problema que você possa viver. No outro dia, para terminar, na reunião que nós estávamos aqui, de liderança, nós abordamos rapidamente esse contexto. E o pastor Eduardo até fez uma pergunta como que, por que a pessoa não reage? O que está no coração dessa pessoa? E naquele dia eu falei para ela, talvez a gente não esteja dando o remédio certo. E o remédio errado, ele vem de um diagnóstico errado do coração de uma pessoa. Eu preciso estar mais ligado com Deus para poder diagnosticar melhor a ovelha e lhe dar o remédio que é devido para a sua cura. Mas depois, orando ao Senhor, eu pedi para que o Senhor me abençoasse nesta área. Que eu pudesse diagnosticar por que de tanta opressão, e tanta tristeza, e tanta tribulação, né? E tanta depressão no meio do povo de Deus, e tanta falta de vontade, de cansaço. Porque eu não suporto mais, Senhor, ver o povo cansado, afadigado, chorando, sem alegria, adorando sem alegria, sem convicção. Precisa haver um despertamento, Senhor, nas nossas vidas. E o Senhor me acalmou o coração aquele dia. Ele falou, você deve refletir na possibilidade também de que você fez um diagnóstico correto. E você deu o remédio correto. E simplesmente a pessoa não quis beber. Não se aflija tanto. E dentre vocês aqui,
dentre vocês que estão aqui, já diagnostiquei muitas vezes problemas. Já dei o remédio para vocês se libertarem. Mas o problema é, tome o remédio, irmão. Tome o remédio. E às vezes o remédio é como a criança, né? Ela pega aquele xarope, o que ela faz? Não é assim? Ela corre de você quando você tem um xarope na mão. Aí você vem, é de framboesa. Não é assim? É tão gostoso, olha mamãe, ó. Ai, nem põe na boca, ai, gostoso. Mas ele não se deixa enganar. E depois que a criança toma o remédio, acontece uma coisa que eu vou te falar, irmão. O que ela faz muitas vezes? Se ela consegue engolir, ela vomita. Remédio para depressão faz as pessoas vomitarem, tossirem. Mas enquanto elas não tomarem e deixar chegar no Espírito, jamais serão curadas. Graças a Deus que a oração de Davi foi respondida. Ele sofreu consequências terríveis pelo seu pecado. E nós estamos aqui nesta manhã, porque existe um Deus que é acima de todos os deuses. Poderoso em curar, poderoso em libertar, poderoso em resgatar. Aqui está o remédio. Levante a mão. Quem leu a Bíblia esta semana? Opa, glória a Deus. Quem orou essa semana? Glória a Deus. Então esta Bíblia, esta oração deve causar transformações tremendas na tua vida. Tremendas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos fortaleça. Agora e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo vai na tua força. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.